iniciando com a questão 08 e lembrando, estamos utilizando como base a prova branca, tá certo? As informações a seguir foram disponibilizadas pelo Departamento Contábil de uma sociedade anônima que atua no setor de comércio. Aqui então eu tenho as contas do ativo e do passivo e tenho aqui os saldos de 31/12/2016 e 31/12/2017. E também a demonstração de resultado do exercício de 31/12/2017. Em 2017 foram pagos dividendos no valor de 700 mil. Considerando as informações apresentadas e a NBCTG 03, demonstrações dos fluxos de caixa, assinale o valor que representa o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais dessa companhia. Então, primeiro, eu tenho que entender que existem dois tipos, ou duas formas, na verdade, de elaborar a DFC, pelo método direto e pelo método indireto. Pelo método direto é utilizando as informações diretamente da tesouraria. É quando eu tenho as informações sobre o que foi pago e o que foi recebido. Pagamento de fornecedores, recolhimento de impostos, pagamento de notas promissórias, enfim, pagamento de salários a pagar, recebimento de clientes, recebimento de notas promissórias, entrada de dinheiro por adiantamento, enfim, toda a movimentação que seria de lá da tesouraria mesmo, colocando detalhadamente o que foi recebido e o que foi pago. Isso aí seria o método direto. O método indireto é quando eu não tenho as informações detalhadas assim e vou fazer a nossa demonstração de fluxo de caixa apenas com base no balanço patrimonial e na demonstração de resultado do exercício. Então a DFC pelo método indireto é também uma conciliação do lucro do exercício com o reflexo das operações lá no caixa, nas contas do balanço patrimonial. Então, aqui no caso dessa questão, nós vamos ter que fazer pelo método indireto. Até por isso, eles colocaram a informação do balanço, né, de dois exercícios, 31/12/2016, 31/12/2017, e também a DRE para apresentar ali o lucro de 31/12/2017. Bom, além de saber qual é o método que nós vamos utilizar, é importante que a gente separe também por atividade. Então, dentro do DFC, eu vou ter atividade operacional, atividade de investimento e atividade de financiamento. Então, vamos lá. A primeira coisa a fazer é obter o lucro do exercício, que faz parte da atividade operacional. Então, já vamos começar com as atividades operacionais, pegando o lucro líquido do exercício e fazendo os ajustes que forem necessários. No caso aqui eu fiz um ajuste com a depreciação. Por quê? O que é esse ajuste? Nós temos que ajustar aqui com os itens não monetários, ou seja, gastos, despesas ou custos que na verdade nunca passarão pelo caixa, como depreciação, amortização, exaustão e equivalência patrimonial. Essas despesas, esses custos, eu não pago, não recebo, não pago, isso não passa pelo caixa, mas está dentro do resultado. Eles foram considerados para que eu apurasse esse resultado aqui. Mas como não tem reflexo no caixa, eu tenho que tirá-los desse resultado. Depreciação, como foi uma despesa subtraída para apurar o resultado, agora eu tenho que pegar o resultado e somar esse valor para que eu não considere ele, ok? E assim eu vou ter o lucro líquido ajustado. Beleza. Agora eu vou pegando lá no meu balanço as contas, começando pelo ativo, passando pelo passivo, as contas que têm relação com a atividade operacional. Muito bem. Quando eu identifico a conta, o que eu tenho que trazer para cá? A variação de um ano para o outro. Então, quanto variou o saldo dessa conta de 31/12/2016
para 31/12 de 2017. E trago ela para cá. Muito bem. Começando aqui pela conta de duplicatas a receber. Duplicatas a receber é operacional? Sim, é operacional. Por quê? Porque tem relação direta com a atividade fim. Então, a atividade operacional são aquelas que têm relação com atividade fim, relação direta com a atividade fim. Qual é a atividade fim da empresa? Comprar, produzir e vender. Então, o que tiver relação direta com isso é a atividade operacional. A conta de duplicados a receber, ela aumentou de saldo de 31/12 de 2016 para 31/12 de 2017. Eu trago para cá essa variação, porém com sinal negativo. Opa, aqui tem alguma coisa estranha. Sim, temos uma regra. As variações positivas, aqui do ladinho, ó, as variações positivas, aumentos das contas do ativo, vem para cá com sinal negativo. E as variações negativas, diminuições das contas do ativo, vem para cá com sinal positivo. E isso para as contas do ativo. Para as contas do passivo, não há essa mudança, essa troca. Então, as variações positivas nas contas do ativo vêm para a DFC com sinal positivo. E as variações negativas com sinal negativo. Por que no ativo é diferente? Por que no passivo não muda? Então eu vou explicar. Vamos utilizar aqui como exemplo a conta duplicatas a receber. A conta aumentou de saldo de um ano para o outro. Quais são os motivos que levam a conta duplicatas a receber a aumentar de saldo de um ano para o outro? São vários motivos, mas, por exemplo, se os clientes não estiverem pagando, se eles não estiverem pagando, eu não estarei recebendo, o saldo vai aumentar. Se eu vender mais a prazo, então eu vendo já, vamos dizer que o meu faturamento é de 3 milhões, dos quais 60% eu vendo a prazo, 1.800.000. Eu começo a vender 5 milhões, ainda com 60% vendido a prazo. Eu vou passar de 1.800.000 a prazo para 3 milhões a prazo. E isso faz com que o saldo da meu conta a receber aumente no primeiro momento. Ou, se eu aumentar a parcela de venda a prazo, eu vendo 60% a prazo, agora eu vou começar a vender 80% a prazo. Então vai aumentar a minha quantidade de vendas a prazo. E isso vai fazer com que o saldo de contas a receber aumente também. Beleza, o que isso quer dizer com o fato de colocar a variação positiva com sinal de negativo na DFC? É só interpretar essa situação. Então vamos considerar o seguinte, meu saldo de um ano para o outro aumentou 3 milhões e meio de duplicados a receber. Por quê? Porque os clientes não estão pagando, por isso eu continuo vendendo, não recebo, esse saldo só aumenta. E o que acontece com o meu caixa? Não entra dinheiro no meu caixa. Demora muito para vir o dinheiro para o caixa. Então, o reflexo do aumento positivo, do aumento de duplicatas a receber, o reflexo no caixa é negativo, porque o dinheiro não entra, porque eu deixo de receber. Então, quando eu tenho uma conta do ativo aumentando, o reflexo no caixa é negativo. Por exemplo, estoques. Quando eu aumento estoques, quando eu estou comprando mais estoques, eu não estou vendendo. Se eu estou comprando mais estoques, eu estou pagando o fornecedor, mas não estou recebendo pela venda. Porque se ele está no estoque, não foi vendido ainda. Esse dinheiro não entrou de volta no meu caixa. Então o reflexo disso é negativo no meu caixa. Percebe? No caso do passivo, é o contrário. Quando o passivo aumenta, o reflexo no meu caixa é positivo. Porque ou eu estou comprando mais à vista e está demorando para sair o dinheiro do meu caixa, ou eu não estou realmente pagando os fornecedores. O dinheiro não está saindo no caixa. Então o reflexo é positivo no caixa. Por isso aqui aparece positivo quando a conta do passivo aumenta de um ano para o outro. Ok? Então tá, vamos continuar aqui. Na atividade operacional, eu ainda tenho mercadorias para revenda, que também teve um aumento, portanto eu vou diminuir aqui.
No ativo não tenho mais nenhuma conta, agora vou para o passivo. Aumento de fornecedores nacionais. Aumentou aqui também. Aumento de salários a pagar. Aumentou aqui na DFC também. Então aqui foram as contas das atividades operacionais. Agora eu volto lá para o balanço e vejo se tem alguma conta das atividades de investimento. Quais são as contas das atividades de investimento? São aquelas que estão no realizável a longo prazo, mais precisamente lá no investimento imobilizado e intangível. Tudo que acontece ali que tem reflexo no caixa vem parar aqui. Então, aumento de edificações. Aumentou, o reflexo é negativo aqui, ó. Ok? Bom, não tem mais nada. Agora vamos ver se tem de financiamento. Financiamento, o que são as atividades de financiamento? Tem a ver com empréstimos, financiamentos, pagamento de empréstimo, pagamento de financiamento. Então aqui, ó, aumento de financiamento a pagar. Aumentou lá no balanço, aumentou aqui também, porque é uma conta do passivo. Pagamento de dividendos. Pagamento já é saída de dinheiro, pagamento. Né? Não estava lá no balanço, era uma informação adicional. Então pagou, vai sair aqui do caixa. Beleza. Agora eu vou apurar o saldo de cada atividade. Fluxo de caixa aqui deu 800 mil, atividade de investimento deu 12 milhões e meio negativo, e atividade de financiamento deu 9 milhões e 300 positivo. A soma dos três vai dar 2 milhões e 400 negativo. A questão pergunta só sobre atividade operacional, mas toda vez que eu faço a DFC, é importante saber se ela está fechando, para saber se eu não esqueci de nada. Como é que eu sei se ela está fechando? O saldo que der no total aqui, ó, caixa líquido do período, que é o somatório do caixa operacional, mais o caixa de investimento, mais o caixa de financiamento, esse valor tem que ser exatamente igual à variação do saldo caixa e bancos, ou caixa ou bancos, de um período para o outro. Então, o saldo do caixa nesse balanço aqui, em 31/12/2016, era 8 milhões. Em 2017, é 5 milhões e 600. Então, diminuiu 2 milhões e 400. Fechou com o caixa líquido do período. Tá certo? Entenderam? Então é isso. Bem tranquilão, né? Então a resposta correta, letra A, 800 mil.